Olá, meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília, com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui em mais um dia com vocês para refletirmos e aprendermos um pouquinho mais com esse livro Coragem, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e diversos espíritos. Hoje, a lição é a número 9, de Emmanuel, na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda, e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. A dificuldade do próximo é a intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensinamento que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considere igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo? E quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício? E quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência, no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias, e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Que belíssima lição de Emmanuel sobre a caridade, meus amigos. E nós que eventualmente lidamos com pessoas e com situações que muitas vezes nos possibilitam o julgamento, que nós possamos lembrar dessa lição de Emmanuel sobre a compreensão dos erros alheios. Que nós lembremos que talvez que nós possamos fazer esse exercício, que talvez nós pudéssemos cometer aquele mesmo erro que o nosso irmão cometeu se estivéssemos naquela mesma situação que ele estava à hora do cometimento ou do cometimento do erro ou do cometimento da sua queda. Por que Emmanuel nos chama essa atenção? Porque muitas vezes, quando estamos fazendo a caridade, seja ela material, seja ela moral, nós julgamos o nosso irmão e às vezes queremos, ou nós temos três opções, ou não queremos ajudar, não fazer a caridade para com aquela pessoa, por conta desse julgamento, ou ajudamos de forma, vamos dizer assim, com esse julgamento, nós prejudicamos a nossa ação e o nosso auxílio e acabamos endurecendo as palavras e a forma de agir com aquele irmão, com aquela irmã, ou agimos como Jesus Cristo, como o próprio Chico Xavier e como tantos outros missionários, que é fazer o bem sem olhar a quem, sem julgar, sem julgamentos, simplesmente fazer o bem. Emmanuel nos pede cuidado e atenção para quando estamos em contato com o nosso irmão. E aí a gente vê nos atendimentos fraternos das casas espíritas, ou quando alguém vai conversar conosco, muitas vezes, meus amigos, as pessoas desabafam erros graves que cometem e que nós, muitas vezes, julgamos que é um absurdo. E muitas vezes não conseguimos ajudar porque perdemos a conexão com a espiritualidade superior por aquele julgamento que estamos fazendo. Então, cuidemos da nossa casa mental para que, na hora da caridade, na hora que estejamos ali tentando auxiliar o nosso irmão, nós
não julguemos, porque não sabemos por que a pessoa agiu assim, não conhecemos o passado daquela pessoa e, principalmente, não sabemos como agiríamos se nós estivéssemos no lugar, nas mesmas condições daquele nosso irmão. Prestemos atenção em relação a estes conselhos do nosso querido Emmanuel e não nos furtemos a ajudar o próximo. Muitas vezes, eu ouço muito isso, né? As pessoas, principalmente hoje a gente tem muita gente pedindo nas ruas, muita gente fala ou orienta para que a gente não ajude, porque essa pessoa pode ter feito isso, aquilo. Isso está dentro de cada um de nós. Mas, meus irmãos, na hora em que a gente se vê diante de um outro irmão em necessidade, que nós possamos tomar a melhor decisão, sem o julgamento, sem um pré-julgamento, sabendo que a caridade ela tem que ser feita pelo nosso coração. Se o nosso coração sentir necessidade de ajudar, ajudemos. Porque nenhum bem se perde nessa vida. Isso a gente tem certeza, isso o Evangelho nos ensina, o Evangelho de Jesus, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esclarecimentos a esse respeito. Então façamos o bem sem olhar a quem, com o coração repleto de gratidão, por podermos estarmos ajudando o nosso próximo sem pré-julgamentos e sem feri-lo, porque como Emmanuel nos diz, o pão que se dá, né, a gente tem que condimentar ele para que ele não amargue a boca de quem come realmente, de fato, mate a fome daquela pessoa. Nós temos que cuidar as palavras e as energias que emolduram o nosso ato de caridade junto ao nosso próximo. Como diria nosso querido e falecido Paulo Belém, façamos o bem pelo bem. Na dúvida, só façamos o bem. Que Jesus nos abençoe mais um dia, que Ele esteja conosco, nos abençoando nas nossas melhores intenções, nos fortalecendo para que sejamos melhores no dia de hoje. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.